Caio. Todo mundo interagindo aqui com a gente no chat. Pessoal do Maranhão, Amazonas, Avaré, Gonzaga, Santos. Olhar para a tela do celular. Carapicuíba, Minas Gerais. Olha, Presidente Prudente, Bela Vista, Americana. Muito lugar. Nossa Senhora. Já atingimos aí 58 pessoas. Pessoal, compartilhem o link, pede para o pessoal acessar. Nesse aulão é super importante, tá? A gente vai abordar o INSS ali na prática, desde o zero, tá bom? Compartilhar com vocês as novas regras, como que está funcionando e também como turbinar a sua operação para ganhar muito dinheiro no INSS, né, Caio? Exatamente. E tem uma cerejinha do bolo também, Tem, né? Que verdade. isso a gente só vai contar no final dessa live. Isso mesmo. Compartilhe o link aí, pessoal. Oi. Tá conseguindo me ouvir? Time, vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Coloca aqui para a gente no chat, tá? O áudio tá tranquilo, a imagem também tá ok? Sim. Perfeito. Obrigado, Karine. Obrigado, Rayane. Tá ótimo, tá? Baixo. Perfeito. Vamos iniciar. Pessoal, vamos iniciar o nosso workshop de hoje, né? Eu sou a Gabriela, muito prazer, sou gerente comercial aqui do Presença, tá? O Caio também é gerente comercial. Nós preparamos esse workshop especialmente para vocês, para entender um pouquinho ali das novas regras do INSS, tudo que está acontecendo, fluxo de digitação, fluxo de aceite de anúncio, turbinar também sua operação. Então, a gente fez um cronograma bem completo, tá? Para poder passar aí para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo com as mudanças do INSS e de todo o fluxo, né? Da proposta, como ela se comporta aqui dentro do banco, para que vocês tenham aí mais exatidão aí na operação de vocês, tá bom? Tá falhando um pouquinho o áudio ou Ou é a é a imagem? imagem? Tem algumas pessoas mandando também. Tá falhando a Aqui tá tudo imagem? certo. Tá tudo certo? Entendi. Então, só para a gente alinhar, para que a gente possa começar de uma maneira mais fluida também. O áudio está ruim. Para mim, o som está bom. Tá falhando um pouquinho o áudio? Deixa eu só ver aqui se tá a câmera tá desligada. Só tá demorando um pouco de processar, mas tá bom. Perfeito, obrigado. Perfeito, pessoal. A gente vai dar continuidade. Qualquer coisa vocês vão nos sinalizando ali no chat, tá bom? Tentar falar o mais alto possível para que vocês consigam escutar com mais clareza, tá bom? Ai, perfeito. Agora melhorou. A gente está acompanhando aqui tudo que vocês estão falando, tá bom? Isso aí, gente. Olha, como a gente está começando ainda, então há tempo para fazer aquela. Mandar para aquele cliente, mandar para aquele parceiro específico, tá? Pode compartilhar, tá bom? A gente está ajustando aqui para que a gente possa começar. E também complementando a apresentação da Gabriela, né? Eu sou o Caio,
Caio Rosa, sou gerente aqui, tá, do Presença. Então, é o maior prazer falar de turbinado, né, porque eu comecei na ponta também como Corban, então tem uma trajetória muito, assim, afiada, né, com o INSS. Principalmente com a experiência ali na ponta com os clientes, né? Exatamente. Então, assim, o que vocês puderem depois compartilhar, né, para que a gente possa esclarecer as dúvidas, pode contar comigo, tá bom? Então, obrigado pela parceria, pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha uma boa experiência, né? Não falo que seria um workshop, porque a gente aprende também com a experiência de vocês, mas seria mais uma troca, né? Sim. Que assim a gente acaba trocando aqui entre os gerentes, com os nossos parceiros, com os clientes também que trazem, né, para os nossos parceiros também coisas específicas. Então, assim, aproveitar esse momento de mudança para que a gente agregue valor, né, em relação ao conhecimento, que está sendo muito, né, bem quisto, assim, porque são muitas mudanças em relação à anuência e tudo. Então, quanto mais a gente sabe, é melhor também para que a gente possa compartilhar, tá bom? Então, vou passar a palavra à Gabi aqui para que a gente possa começar. Combinado, pessoal, vamos lá. Então, iniciando um pouquinho o nosso treinamento, tá, de INSS turbinado, a gente preparou um material aqui bem interessante. Mudou a tela aí? Aí. Um material aí bem interessante para vocês, tá? Falando um pouquinho aqui das novas condições, tá, do INSS. Então, a taxa hoje, ela está em torno de 1,85 ao mês, tá? O valor mínimo liberado é de R$ 400, o valor máximo é de 150. Mas público aceito são os aposentados e pensionistas. A nossa faixa etária de idade é de 21 a 72 anos, 11 meses e 29 dias para final do contrato, tá bom, pessoal? Então, o público que a gente não aceita são ativos, estagiários, temporários, seletista, todo aquele público que não se enquadra no INSS, nos aposentados e pensionistas, tá? Nosso sistema também já está parametrizado com o novo prazo do INSS, então a gente tem tabela desde 72 vezes, até a tabela máxima de 108 vezes, tá? A parcela mínima, se o cliente ele tem uma margenzinha ali disponível a partir de R$ 26, nós já conseguimos realizar um contrato novo para esse cliente, tá? A margem, conforme a nova norma, né? Se dizendo assim, ela está de 40%, tá? E a processadora do órgão é a Dataprev, tá bom? Falando um pouquinho aqui sobre regras de operação por estado. Nós sabemos que existem alguns estados que têm algumas peculiaridades, principalmente se o cliente tem uma faixa etária de idade. Isso se enquadra nos estados de Rondônia, Amapá, Tocantins, Roraima, e Paraíba, tá? Esses clientes, pessoal, eles precisam fazer a assinatura de forma física para que nós consigamos atender. Porém, a gente tem ali uma assinatura digital. Então, quando vocês trabalharem, travou? Conseguindo ver? Não, veio sim, eu só tinha travado, pode... Pode continuar, tá. Então, quando vocês estiverem com os clientes, trabalhando esses clientes desses estados com essa idade, a gente já consegue encaminhar para eles a CCB para que seja feita a assinatura. Então, nós atendemos esse público. Isso é um grande diferencial, tá, pessoal? Então, o que acontece nesse processo? O cliente ele vai fazer a formalização digital, tá? De forma ali normal, assim como os demais contratos de demais estados, tá? Ele faz a assinatura toda digital. Após a assinatura digital, é disponibilizado ali dentro da proposta a CCB para assinatura do cliente. Então, é só ele entrar dentro do SouGov dele, tá bom? E fazer essa assinatura. Só que aí a gente tem até um ponto que eu vou deixar uma dica aqui de ouro, né, Caio? Para que vocês tenham, como eu posso dizer? Maior rapidez no processo, uma celeridade, que ajuda bastante. Para pagar esse contrato. Quando vocês receberem ali na proposta do cliente a CCB, vocês já imprimem essa CCB, encaminha para o cliente, pede para ele fazer assinatura ou para ele ir até a loja de vocês, fazer essa assinatura e vocês anexam na proposta. Com a assinatura do cliente, o processo
processo de pagamento a gente consegue agilizar, a gente consegue dar uma prioridade maior ali para esse contrato, tá? Então, fica ali uma dica valiosa para vocês. O processo de formalização, novamente, repetir, é de forma digital. Após a formalização digital, é disponibilizado a CCB, tá bom? Ali dentro da proposta, para o cliente estar fazendo essa assinatura. Ou via Gov, ou se vocês quiserem ali maior rapidez para o pagamento desse contrato, vocês também podem entregar a CCB para esse cliente fazer a assinatura ali manual, tá bom? Aqui também tem um pouquinho dos bancos que não são permitidos. Como vocês podem ver, a maioria são bancos online, tá? Ou algumas agências de banco físico, mas que são plataformas digitais ali dentro daquele banco, tá? Então, são bancos que nós não aceitamos no momento. A maioria dos bancos que nós atuamos, que a gente trabalha ali para pagamento, são bancos de rede convencionais, como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, tá bom? O único banco que nós aceitamos exclusivamente online é a Nubank, tá bom? Então, é importante vocês se atentarem ali ao indicar a conta, tá bom? Para pagamento do cliente, para que não haja TED e tudo mais, tá? É muito importante, Gabi, uma coisa, porque assim, isso também melhora o fluxo, né, e Sim, atendimento também, né? sim. Porque evita uma reapresentação e tudo. Então, tudo isso que a gente está falando também tem nos nossos roteiros, né? Dentro do nosso portal, isso já está atualizado. Por que que a gente fala isso? Exatamente porque quanto mais a gente frisa esses passo a passo, por mais que seja um pouquinho óbvio, né? É Com verdade. o tempo, né? Mas é muito importante a gente orientar o nosso parceiro, até porque para ter uma melhoria dentro do fluxo. Então, Exato. quando a gente faz o passo a passo ali, bem feito, um arroz com feijão bem feito, já vai para uma celeridade melhor, né? O Sim, é cliente, verdade. quando ele recebe de uma forma mais rápida, mais orgânica, ele vai indicar, e isso vai melhorar muito o fluxo da negociação do seu negócio também, e melhorando também o boca a boca ali, que é muito importante, né? Isso, é verdade, gente. Aqui, continuando, a gente tem um pouquinho da regra de invalidez. É um dos questionamentos que muitos parceiros nos procuram perguntando se nós aceitamos invalidez. Nós aceitamos sim, tá, pessoal? Então, ali, assim, clientes acima de 60 anos, a gente não tem a necessidade de verificar, né, a data da invalidez, tá bom? E de 55 a 50 anos, tem uma regrinha ali dos 15 anos, né? Concedidos, perdão, há mais de 15 anos, não tem a consulta da data da invalidez. Essa regra, ela também está disponibilizada ali dentro do nosso roteiro operacional, é importante que vocês leiam também. E também, pessoal, poucas pessoas sabem, mas dentro da nossa IA, a Vitória, que fica ali dentro do portal de digitação do Presença, se você perguntar para ela... traz as regras de invalidez, de idade. Ela traz tudo para vocês ali em tela mesmo de digitação. Bateu a dúvida? Pergunta ali para a Vitória, que ela também traz todas essas regras, não só de invalidez, como de todas as espécies ali, perdão, de benefício dentro do INSS, tá? Aqui também tem as espécies de benefícios consignáveis do invalidez, tá? Então, é importante que vocês também se atentem com as espécies que a gente aceita aqui no banco, tá bom? Então, a 32, que é a mais procurada, né, Caio? Aqui tem maior índice ali de digitações dentro dessa espécie de invalidez, nós aceitamos, tá bom? Aí só se atentem ali referente à idade do cliente para conseguir seguir ali com a proposta, tá? Falando aqui um pouquinho, também aceitamos o pensionista. Aqui está mais especificado, tem uma forma assim mais clara sobre a regra, tá? Também tem a duração de benefício, por exemplo, se é um menor de 22 anos, o benefício de pensão, ele dura mais ou menos 3 anos. Então, aqui a gente colocou uma tabelinha onde vocês conseguem verificar de acordo com a idade ali do cliente, né, a duração do benefício dele. Então, a partir de 45 anos, o benefício ele já é vitalício, tá? E aqui também nós temos uma tabelinha com todas as espécies de benefício que são consignáveis, tá bom? Então, tem também essas regras de pensão, tá disponível dentro do nosso roteiro operacional, tá disponível também dentro do nosso portal, ali na nossa IA, a Vitória, tá bom? Tem algum adendo aqui para
falar sobre as regras de pensão ou de... Não, é só assim, salientar mais uma vez que tudo isso está no nosso roteiro, então é muito importante para que a gente possa alinhar, né? Sim, Porque às vezes a gente acaba vendendo uma coisa que é verdade. talvez não seja consignável, então é muito importante a gente prestar atenção nessas regrinhas que a Gabi está passando aí, exatamente para que a gente possa fazer uma venda mais Sim. fluida, né? Tentar também, pessoal, no benefício, porque muitas vezes o cliente ele chega na loja, ele tem costume de falar assim: ah, eu recebo pensão. Mas a gente tem que ter a ciência que cada benefício existe uma espécie. Então a gente precisa verificar se essa espécie nós conseguimos atender, tá? A maioria, como vocês podem ver, nós atendemos, mas é importante que vocês entrem lá, bateu a dúvida, entrem no roteiro, verifica certinho para não gerar uma expectativa ali para o cliente, tá bom? Aí, mudando aqui um pouquinho, né, do roteiro operacional e entrando um pouco ali sobre as novas regras, né, do INSS. Aí que tá a ilusão, né, Caio? Exatamente. A gente vai falar disso agora, né? Nossa, tá uma confusão, todo mundo achando que tem margem limpa, margem nova, e na verdade não tem, né, Caio? É porque o que acontece, pessoal, em relação à margem que ela foi unificada, que a Gabi já falou bem, muito bem no começo, né? Então a gente precisa analisar de fato o extrato desse cliente, tá bom? Porque é muito importante. Quando ele é entrante, obviamente, teoricamente, ele tem a margem total, tá tudo certo, tudo bem. Porém, ele não é entrante, já é tomador, então a gente tem que ficar de olho, porque assim, tem acontecido aqui no nosso fluxo alguns contratos que realmente, né, por margem excedida, acabam Sim. sendo cancelados. Aí não Porque- entende, né, Caio? Exatamente. Por que foi cancelado, mas o cliente tem margem? Tem margem, mas vamos verificar qual é a real margem desse cliente, tá bom? Vou passar aqui só para ir falando com vocês. Então, aqui a gente abriu aqui um extrato. Vocês estão conseguindo ver, né? Tá conseguindo ouvir? Tá perfeito, né? Aqui os valores do benefício, a base de cálculo, né, em relação ao valor que ele recebe, o máximo permitido, né, de acordo com a margem do cliente, o total comprometido, que isso que é importante, e a margem extrapolada. Então Se já tiver, mostra, né, Caio? A margem exatamente, se extrapolável. tiver margem extrapolada desse valor, teoricamente ele já extrapolou o que tem de margem. Ou seja, né, aquele cliente que teoricamente já utilizou os dois cartões, já tinha Aí utilizado, tá com tudo uma margem provavelmente. negativa, né? Exatamente. Então a gente tem que se atentar nisso, principalmente agora, né? Nessa mudança. Daqui a um tempo a gente já está mais acostumado, mas Sim, nesse período de transição é importante a gente orientar esse cliente, né? Porque às vezes ele vai estar ali com uma margem, teoricamente, que ele tem, mas ele já extrapolou essa margem, né? Então, para que a gente possa orientar esse cliente também. Pode solicitar. O extrato de empréstimo consignado vai ser muito importante agora nesse momento. sim. Vou passar aqui para vocês. Ali a margem disponível é de 474, não de 850. Exatamente por quê? Porque ele já tinha solicitado os dois cartões. Então, Certo. como a margem ela foi unificada e passou agora para 40%, diminuindo a margem total de antigamente, então a gente precisa tirar, né? Subtrair esse total, por exemplo, ele tem dois cartões já ativos, então a gente faz a subtração dessa margem do cartão com a margem que teoricamente ele teria ali para fazer um novo empréstimo, tá bom? Aí a gente deixou aqui para vocês. Esse material a gente vai disponibilizar, Gabi? Vamos, produção. Vamos. Então, Vamos ó, disponibilizar esse é preço caro, tá? final. Porque, olha, já passou por tanta gente, porque a É gente tem verdade. visto, né, em relação às regras, em relação a tudo que está acontecendo no mercado, para que a gente possa passar de uma maneira mais redonda possível. E Sim. mesmo assim, é importante a gente estar atento ao que está acontecendo, tá bom? Eu vou Sim. trazer alguns casos da vida, a que está acontecendo, da vida real, para que vocês também possam trazer também outros casos que vocês estão vendo que está acontecendo, tá? Mas para que a gente possa trocar, porque quanto melhor a informação, mais redonda, é melhor para que a gente possa orientar o nosso cliente final também, tá? E vem acontecendo muito, né? Eu recebo bastante mensagem. Mas, Gabi, o cliente tem margem, me manda o print lá. Gente, não tem. A gente tem que se atentar. Tá com dúvida? Qual que é o melhor cenário? Pede o histórico de consignação, tá? Desse cliente. E aí, conforme essa imagem aqui que nós estamos mostrando, faz ali o cálculo, subtrai, se ele já tem um cartão, subtrai esse valor ali da margem que está disponível, né? Que está mostrando. Exatamente. Que vocês vão bater na hora, que na real, na verdade, ele não tem essa margem disponível, tá?
E, ó, o item importante que a gente deixou em negrito aqui é a margem extrapolada. Então, esse item é extremamente importante. É mais importante do que a margem disponível, que isso ela pode realmente não estar configurada ainda de acordo com as novas mudanças, tá bom? verdade. Aí aqui é a margem zero, mas o cartão continua aparecendo, exatamente porque aquele cliente que já é tomador, que ele já fez, né, a solicitação dos cartões, então, obviamente, ele está constando ali como margem também, Sim, porque ela foi unificada, né, de acordo com a nova regra. isso mesmo. Então, aí só antes da venda, depois de usar no empréstimo, tudo certinho, aquilo que a gente falou com vocês, tá bom? Aí eu vou seguir aqui. Agora é uma coisa é uma coisa importante. boa. Agora é o título exatamente do nosso workshop. INSS turbinado. Por que turbinado, né? Então a gente sabe em relação, né? Isso que eu falo sempre com os nossos parceiros, né? A gente não tem esse viés, né? O Brasil é muito difícil, né? A gente lidar com seguro e Sim. tudo. E a gente sabe que teoricamente não é uma coisa obrigatória. Mas o seguro, né, morreu de velho, né? Então Morreu, é muito acabou. importante a gente falar sobre a importância do seguro. Só que, visando o nosso público pensionista e aposentado, qual que é o melhor cenário? Trazer benefícios para esse público, né? Sim. Então, hoje em dia, o Presença, né, exclusivo aqui da gente, a gente tem um pacote de benefícios que inclui uma série de benefícios super importantes para o nosso público-alvo, que é pensionista e aposentado. Sim. Então, a gente tem dentro do INSS, o INSS turbinado, que ele funciona de uma forma apartada do empréstimo consignado. Por exemplo, né? Caio, eu quero fazer o empréstimo consignado, mas eu queria fazer com seguro. Teoricamente, o seguro nosso, ele morreu de velho, mas morreu. Porque a gente tem um pacote de benefícios que tem muito mais que o seguro antigo tinha, né? E realmente Então, tem vantagens, exatamente, né, pro inclui cliente. exatamente o que tinha, né? E é né? muito melhor. E aí a gente acaba trazendo telemedicina, telepsicologia, assistência eletrodoméstica Assistência também. social, tem seguro de vida, tem seguro Sabem Seguradora. Então, assim, é um conjunto de benefícios que, se vocês pararem para ver, se o cliente que é aposentado, se ele for cotar, assim, sai um absurdo por conta da idade, a gente sabe. Exatamente. E muitos exatamente. precisam ali de um desconto para fazer um exame, de desconto para passar para medicamentos, não é mesmo, Caio? Porque a gente sabe que esse público ali chega a uma certa idade, precisa ali de um auxílio, precisa de um desconto maior. A gente traz esses benefícios para esse cliente para reverter a venda. Não só trazer para ele uma venda de seguro qualquer, não. É de fato um pacote de benefícios que vai agregar valor para o seu cliente, né? E ele vai ver de uma forma concreta, né, o que ele realmente está contratando, porque, só para deixar claro para vocês, quando ele faz a adesão do pacote de benefícios, gera um card apartado, né? Ou seja, ele recebeu o valor do contrato de empréstimo, perfeito, Caio, solicitei ali 10 mil. O nosso contrato, né, em relação, quando ele é pago, vai aparecer o card atualizado dentro do sistema para vocês, aí sim vai gerar o card do pacote de benefício, que corresponde a 20% desse valor contratado. E aí ele mesmo vai fazer, né, o pagamento, né, do pacote de benefícios, aí ele faz a utilização e, obviamente, ele pode começar já desde a anuência, desde a baixa, né, do card solicitado em relação ao pacote de benefícios, tá? Então, teve até um caso que eu queria dividir com vocês aqui. Um cliente meu, ele solicitou, na verdade, um parceiro, né, que estava em tratativa com o cliente, ele falou que o cliente final, ele solicitou exatamente porque ele estava precisando dessa assistência odontológica, tudo certinho, porque realmente é um serviço muito caro, né? Caro. Dependendo da idade, Sim. tudo, dependendo do tratamento. Então, ele achou muito viável, né, para que ele possa, né, agradeceu exatamente por presença ter nessa colaboração, esse pacote de benefícios, porque, teoricamente, esse pacote de benefícios, quando a gente coloca na ponta do lápis cada um, realmente não tem preço, né, que cobre em relação aos valores que a gente está agregando, tá? E atende nível Brasil, né, cara? Exatamente. Teve um cliente que solicitou exatamente por conta que ele queria fazer uma revisão na pensão dele. Olha. Então, como tem orientação jurídica, ele falou, cara, perfeito, eu já vou fazer, né? Exatamente para ter uma orientação nesse sentido, né? Para verificar ali o benefício. Então, para os nossos parceiros, assim, para a gente enfatizar de novo, na hora da digitação, eles têm que selecionar a tabela do
Ouro, Do tabela ouro. ouro. Tabela ouro que vai estar disponível ali para que você faça, porque assim que for pago o contrato de empréstimo, vai gerar em apartado o pacote de benefícios, tá bom? Aí é muito interessante, eu acho que já está no outro slide, eu já estou A atropelando gente já aqui. vai atropelando. Mas é porque quando for gerado novo card, vai ter o Bolepix, que vai ser gerado, então o cliente ele tem essa facilidade de fazer por Pix ou pagamento no boleto também, até para garantir por segurança, né? Sim. Para ele o pagamento, né, da adesão do pacote de benefícios, Então, tá? isso é muito importante, pessoal. O pagamento, então, vai cair direto na conta do cliente e ele mesmo Ele vai mesmo, fazer o pagamento do pacote de benefício dele. Então, aí exatamente. não, por isso que não consiste, pessoal, em uma venda casada, tá? É uma venda apartada, são geradas duas CCBs para que o próprio cliente, né, que deu o aceite na contratação desse pacote, ele mesmo vá lá e faça o pagamento, tá bom? Exatamente. A gente está trabalhando aqui uma venda consciente para os clientes. Consciente. Obviamente, como eu disse lá no começo, nada é obrigatório. Sim, Porém, é aconselhado sim, exatamente por conta do público-alvo que a gente está lidando, sim. né? Então, às vezes, o cliente ele fica até com raiva. Nossa, mas eu não Fica sabia que exatamente que existia tinha. esse pacote de Exato. benefícios. Poxa, eu estou precisando realmente. Então, ofereçam. Até porque, obviamente, isso vai agregar na comissão dos nossos parceiros também, né? Exato. Que Porque daí são a duas pessoa. propostas, São né? duas São propostas. duas propostas, tá? Aí a gente vai seguir aqui com o card nosso, né? Com o Passo nosso. a passo de digitação, né, Aqui Caio? agora é fluida, né? Mas olha, gente, qualquer sugestão que vocês tenham também, agora a gente vai entrar mais na parte operacional para que vocês possam acompanhar aqui com a gente. Mas qualquer sugestão, Caio, pode fazer isso, melhoria. Gabi, ó, gostei disso. Nossa, no Presença tem isso. Pode trazer essas sugestões para a gente. A gente está Sim, aberto exatamente para que a gente possa melhorar, né? A gente trabalha exatamente, com sempre. tecnologia para isso, né? Gabi, você quer falar alguma coisa em relação ao Vou fluxo? seguir aqui com vocês sobre o fluxo de digitação, tá? Como vocês sabem, o portal do Presença, eu acho ele muito intuitivo. Eu acho ele muito fácil, dinâmico aos nossos olhos, assim. Só de olhar a gente consegue, né, visualizar onde cada campo que nós precisamos. Então, aqui, nesse card, mostra aqui o nosso painel inicial, que é o dashboard, tá? No dashboard, vocês conseguem ali fazer uma filtragem dos contratos pagos, em andamentos, cancelados, consegue fazer a filtragem ali pela data, pelo produto que você deseja, tá? Então, assim, não só do produto do INSS, mas vocês conseguem filtrar apenas o produto que vocês querem. Ah, quero ver como que está a minha digitação do CLT, por exemplo. Vocês conseguem mudar aqui, ó, no campo do produto, vocês conseguem mudar e selecionar esse produto. Do INSS, a mesma coisa, tá? Para digitação, vocês vão até aqui a parte de propostas, vai aparecer uma listagem, clica na nomenclatura do INSS, novo. Automaticamente já começa aqui a digitação, o painel de digitação, tá? Nesta etapa do painel de digitação, a gente precisa preencher com todos os dados pessoais do cliente, tá bom? Então, confira o CPF, verifica o benefício, o nome do cliente, já esteja com todas essas informações antes de digitar, para que vocês tenham uma digitação mais fluida, tá bom? Só mais um adendo aqui, pessoal, muito importante, assim, na hora da digitação, sempre aconselho os meus parceiros, principalmente em treinamento, em workshop, prestar atenção no campo dos dados dentro da proposta. Sim. Numeração, coloque apenas números, evitar a palavra de acentuação, tá? E, por exemplo, tem endereços assim, Rua Doutor Benedito, tarará, tarará, tarará. Isso. Pode simplificar isso, exatamente por conta do limite de caracteres, tá Sim. bom? Então, quanto mais a gente deixa enxugado essas informações, né, mais rápido, mais célere é a proposta, né, para ela ser analisada e tudo, para a gente seguir dentro do fluxo, tá bom? Então, é muito importante também não colocar o CEP geral, né, Isso que eu ia que falar isso agora. acaba Isso é uma boa dica. exatamente, porque às vezes acaba nem gerando o link exatamente por conta dessas questões, né, em relação aos próprios preenchimentos, né, em relação aos dados pessoais, do endereço, tudo certinho. Então, se a gente deixar redondinho, você vai ver que a sua proposta vai gerar o link de forma mais rápida, a gente vai seguir com a formalização e, obviamente, né, trazendo aqui para a prática, quanto mais você digita, mais experiente você fica. Exato. Então, a gente já aconselha, quem não digitou ainda, já Já começar a começar a praticar. testar o fluxo, tá?
Olha Exatamente, só, a produção falou exatamente. algo muito importante. Repete aí para a galera, Caio. No campo de numeração, mesmo que a casa seja 11B, né? Coloque somente números, tá? No complemento pode colocar, né, letra B e tal, né, torre A, mas no campo de numeração somente números, tá bom? Isso é muito importante, tá, pessoal? Continuando aqui, tá? Nessa próxima etapa, o que que vocês vão ter que colocar? Informações do benefício, tá? Tá com dúvida? Porque o cliente, ele vai, muitas vezes, pega e fala, eu sou aposentado por idade. Ele fala assim, mas às vezes não é a espécie que a gente conhece, como, por exemplo, a 42. Às vezes não é que é a 42, às vezes pode ser uma outra espécie. Acontece. Então, o que que eu indico para vocês? Pede para o cliente abrir o aplicativo lá do INSS. Lá tem o número da espécie certinha. É importantíssimo, pessoal, que vocês validem essa informação, verifique qual que é a espécie correta ali do benefício do cliente. Por quê? Essa proposta vai gerar? Vai, mas ela vai ficar parada. Na hora de gerar o contrato, não vai conseguir, o contrato não vai adiante, porque a espécie do benefício está errada. Então, assim, verifique todas as informações antes, entra ali no aplicativo do INSS do cliente. Muitos também andam com detalhamento ali em folha, porque eles gostam ali de ter tudo em mãos, tá? Geralmente eles têm tudo em mãos, 100 em mãos, tudo anotado. Então, verifiquem certinho, bate com o cliente certinho, dados bancários também. É de suma importância que coloque os dados corretamente, de acordo com os bancos aceitam, pessoal. Por quê? Para não gerar TED, gerar um estresse para o cliente, tá na hora de pagar, ele já fez anuência, o contrato averbou, Exatamente. deu TED. E aí, se ele recebe numa conta corrente, obviamente, o benefício dele já coloca a conta que já está no extrato, né? Isso Para que a mesmo. gente possa fluir de uma maneira orgânica também dentro do nosso fluxo, tá bom? Isso mesmo. Continuando, pessoal, aqui chega a parte onde a gente informa o valor da parcela, o valor que o cliente tem de margem ali disponível. Como tá essa loucura, assim, posso dizer, com a mudança ali, né, devido à nova normativa, verifiquem, puxe o detalhamento de crédito ali do parceiro para vocês confirmarem se ele realmente, de fato, tem a margem, né, conforme o Caio já explicou para vocês, porque muitas vezes está aparecendo ali que o cliente tem margem, então verifiquem ali na margem extrapolada, verifiquem se ele já tem cartão, verifique o detalhamento, faça as verificações antes, tá bom? Para subir a margem do cliente. Coloca aqui, indica a margem, automaticamente já vai aparecer a tabela para vocês. Aí é que está o pulo. Na hora que aparece a tabela, para vocês turbinarem a operação, vocês precisam selecionar a tabela do INSS turbinado ouro. Tá bom? Então, seleciona a tabela, é obrigatório, tá? Selecionar alguma tabela. Se o cliente não quiser seguir com turbinado, tudo bem, tá? Nós temos as tabelas ali de nomenclatura normal, que vocês podem seguir sem o pacote de benefício. Mas para o cliente que fez o aceite, que gostou da proposta, que vocês agregaram valor ali para a operação e para a vida, né, desse cliente, vocês selecionam a tabela ouro, tá bom? E detalhe também, se não estiver aparecendo todas as tabelas, geralmente no final da tela tem a opção ver todas as tabelas, tá Isso é bom? muito importante. Só clicar para que apareçam todas as tabelas, tudo, porque como a gente fez essa mudança em relação ao novo prazo de 108 vezes, né? Então aparece primeiro em relação à nova mudança, né, em relação a 108, e também a carência, que a gente vai falar agorinha também, tá bom? Isso mesmo. Ali, Olha lá. exatamente, eu já antecipei. Exatamente isso, tá, pessoal? Então, quando vocês clicam em mais tabelas, vai aparecer as novas, as demais, né? Uhum. Tabelas ali para vocês também, tá? Então, escolha uma dessas opções, é obrigatório para poder avançar para a próxima etapa. Na próxima etapa, vocês vão colocar ali dados como da identidade do cliente, como RG, a UF, né, do RG, o estado de naturalidade ali, a cidade, o órgão e a data de expedição, tá? O que vocês também vão incluir? Qual que é a forma de recebimento do cliente? Se ele recebe via conta corrente ou via cartão magnético, tá? Vocês têm a opção aqui de colocar, tá?
Muitos já sabem, mas é bom a gente sempre falar. Quem recebe cartão magnético, pessoal, vocês podem ver com o cliente de vocês uma conta corrente, desde que seja com os bancos aceitos aqui no banco, tá bom? Para ele estar recebendo o valor, tá? Continuando aqui, tem o preenchimento do endereço, tá bom? É importante que vocês incluam aí o endereço correto do cliente, aí entra aquelas dicas que o Caio falou lá no começo, e a nossa produção aqui também. CEP, pessoal, não tentem não colocar o CEP genérico, porque muitas vezes o CEP genérico às vezes dá um erro ali na geração do contrato. Então, verifiquem ali com o cliente o CEP ali assertivo, né, do bairro que ele mora, da rua que ele mora, tá bom? Como tá aqui, ó, já tá escrito aqui a rua. No campo da rua, pessoal, tomem cuidado com acentuação, com numeração, com o volume de caracteres também, tentem simplificar, tá? Não coloquem nenhum tipo de acentuação também para não gerar nenhum erro. E no campo número, sempre colocar números, nunca colocar nenhuma letra, tá E bom? só uma dica também importante, porque às vezes quando você coloca o CEP, já puxa também Já o puxa endereço também. dentro do sistema. Uma coisa importante é, como eu falei anteriormente, em relação, por exemplo, à rua, que geralmente costuma ser um nome um pouco mais extenso, você pode simplificar. Rua DF de Souza, entende? Não tem problema simplificar, desde que você não coloque numeração, né, no lugar onde é para colocar somente em Sim. relação ao nome, tá? É, sim. Prestar atenção em relação à numeração mais uma vez, né? Numeração somente números, complemento vocês podem colocar em relação à torre 2, né? Isso. Apartamento, né, B, lado B, alguma coisa nesse sentido, quando houver, tá bom? Então, só para a gente deixar de uma maneira simplificada, porque tudo isso no fluxo, às vezes trava lá na frente por conta Sim. de enfim, de uma letra que eu coloquei ali na numeração, tá? Então, só para a gente evitar isso e para que vocês possam vender cada vez mais e fluir, para que também haja essa economia no tempo, que a gente sabe que é Tempo precioso. exato. É isso mesmo. E aqui tem a parte do upload de documentos necessário para a formalização do contrato, tá? Então, certifique-se que que a imagem, perdão, estejam nítidas ali, tá? E contendo todas as informações legíveis para evitar os atrasos ali, tá? Então, continuando aqui, chega até a parte da revisão da proposta. É a hora onde vocês vão bater todas as informações que vocês preencheram. Então, revisem o contrato que vocês estão criando. Então, vai vir todas as informações que vocês colocaram. O nome do cliente, a espécie do benefício, Se está na tabela ouro. se está na tabela ouro para turbinar, se os dados bancários estão corretos para não haver TED, o endereço do cliente também está correto para não gerar gargalo ali na geração da CCB, tá bom? Então verifique esse campo com calma, veja se está tudo certinho e aí clica no verdinho em criar a proposta. E só mais uma dica importante também ali no fluxo operacional, quando você solicita a documentação do cliente, visualizar mesmo se o cliente ou se esse documento está legível ou não. Sim. Porque às vezes a gente pega cada documento que está amassado, que está faltando. Deteriorado. Exatamente, porque passa por uma análise, né? Sim. Então, essa análise ela é criteriosa exatamente para evitar qualquer tipo de fraude, de golpe nesse sentido. Então, é importante também que esse documento seja legível, um documento recente, né? Sim. E o cliente, assim, aparente, né? Realmente, não, olha, quem é que está fazendo a solicitação ali de fato, né? Alguns RGs que incluem, pessoal, foto preto e branco. Xerox, né? Cópia, então Então, assim, se atentem, por quê? Se vocês visualizarem a documentação do cliente primeiro, vocês vão estar à frente. Então, vocês vão saber ali que a análise, quando chegar na parte da análise ali da mesa, vai ser assertivo, o fluxo vai ser fluido, porque vocês já visualizaram os documentos. Quando o cliente também, porque ele tem que anexar ali na formalização. Exato. Quando ele for anexar, você já vai estar tranquilo. Por quê? Porque você já deu um duplo check ali em toda a documentação do cliente e sabe que tá ok, que tá nítida, que tá dentro da validade, que tá tudo certinho e não vai ter gargalo ali na documentação, tá bom? Passar aqui, aí o contrato digitado, vamos formalizar e turbinar o seu contrato, né? Que é a formalização digital, que é o processo seguro, prático, moderno, que a gente estava apresentando aqui para vocês, para trazer mais agilidade e confiança na contratação. Com o uso das tecnologias, autenticação, validação, garantindo a proteção de dados do cliente e a simplificação de cada etapa.
desde a assinatura até a conclusão do contrato, tá? Este material, ele tem como objetivo apresentar o passo a passo, né? Mesmo que seja uma coisa óbvia, mas a gente vai passar de uma forma um pouco mais rápida, eu sei que a maioria está Sim. acostumado, né? Mas assegurando uma clareza, tá? Porque a gente vai visar exatamente a segurança desses contratos. Então, todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado é exatamente para garantir a segurança do cliente. A gente sabe, né, que em Sim. relação ao INSS, tiveram vários escândalos em relação a tudo que aconteceu, né, desde os últimos anos. Então, todas essas mudanças é exatamente para evitar qualquer tipo de fraude, tá? E, obviamente, o banco ele está caminhando juntamente, né, com as mudanças no mercado para que o cliente ele seja respaldado, resguardado ali dentro dos direitos Sim. dele, tá? Maior segurança, né? É bom também a gente mostrar o fluxo, como que funciona de formalização na prática, porque muitos parceiros não sabem, né? Exatamente. Simplesmente assim, envia, Digita, encaminha, digita, né? encaminha ali para o cliente. Às vezes o cliente tem uma certa dificuldade até para formalizar. Então é importante que vocês saibam ali o fluxo, até para poder orientar melhor o seu cliente. Olha, estou enviando o link de formalização, ele funciona assim, assim, assim. Vai chegar uma etapa que o senhor vai ter que anexar, vai chegar uma etapa que o senhor vai precisar gravar um vídeo. Então, assim, é importante que vocês saibam também como que funciona o fluxo de formalização para orientar melhor os clientes, E tá? isso evita um retrabalho também, né? Porque Sim. quando você orienta de uma forma correta o cliente ele vai fazendo passo a passo, não precisa pendenciar documento, né? Exato. Não precisa pendenciar em relação a selfie, o vídeo encaminhado. Então, tudo isso, né? Você orientando de uma forma muito clara para o seu Eles cliente, fazem tudo eles certinho. fazem tudo certinho, vai ser orgulho, ainda vai indicar. Vai, é isso mesmo. Então, aqui a gente falou um pouquinho, né? Entenda na prática como que funciona, e aí começa o fluxo aqui de digitação para que vocês saibam também como que é, tá? Então, primeiro, a assinatura da proposta digital, aparece para ele esse termo de assinatura, onde ele vai ler, tá? É importantíssimo, pessoal. Pede para o cliente dar uma lida, tá? Por mais que ele não lê, faz a sua parte. Pede para ele ler o contrato, porque contrato precisa ler, tá bom? Então, lê o Até contrato. porque ele vai dar um aceite em cada etapa ali, ó. Eu Exatamente. li e aceito os Eu li e termos. aceito os termos. Então, é bom que ele tenha ciência do que ele está fazendo, tá bom? Então, sempre ali entra nessa questão ali com o cliente para que ele leia o contrato, tá? Então, ali também vai aparecer para ele o resumo da proposta, o resumo da operação. Nada mais a digitação de vocês. Então, tudo que vocês digitaram vai habilitar ali um resumo para que esse cliente também consiga ter a visualização do que vocês digitaram aí na ponta, tá? Quanto que foi a operação, quanto que é o valor da parcela, vai estar disponível aqui todas as taxas com clareza para que o cliente ali consiga visualizar também, tá? E aí começa a se preparar para a selfie. O que que a gente pede na selfie? Para que ele não esteja de chapéu, se ele tiver de óculos, Sem camiseta também. não dá, né? Acontece. Sem camiseta também não dá. Local escuro, pessoal. Tem que falar que precisa de fazer a selfie em um local claro. Tirar ali o chapéu, boné, que seja que ele esteja. Se tiver de óculos, tomar cuidado com o reflexo. Se possível, der, né? Também a gente sabe que tem casos que não dá, mas se der para tirar por conta do reflexo, pode tirar. Se não, tudo bem, não tem problema. Só tomar cuidado ali com a iluminação, para que seja uma selfie ali clara e nítida, para não gerar gargalo e pendenciar para o cliente fazer Uma a nova selfie de formalização novo, também, tá né? bom? Uhum. Continuando aqui, ele vai conseguir visualizar a selfie que ele tirou, então pede para ele prestar atenção, ver se está tudo certinho ali, se ele consegue se ver bem, né? Se vocês estiverem ali, tiverem essa oportunidade de estar junto com o cliente, verifica se está nítido aí para seguir para a próxima etapa, tá? Então, na próxima etapa, começa o envio dos documentos. É aquilo que também eu e o Caio aqui já falou. Se vocês já verificaram o documento do cliente antes, já fez um check ali em tudo que ele precisa anexar nos documentos necessários, você já sabe que está tudo certinho. Então, verifica os documentos para enviar. A carteira de identidade, né, Caio? Pode ser a física, pode ser a digital também? Aqui, ó,
Tem a carteira de motorista, também está indicando tudo que precisa, entendeu? Ah, então tudo bem. E tem a carteira de identidade Exatamente. E nova tudo já que a gente pode, parametrizada. exatamente, que é aceito. Isso Então, o mesmo. cliente ele faz essas opções de acordo com o O documento que ele está documento que ele tem disponível, disponível. tá? Perfeito. Então, aqui mostra como que ele vai parametrizar o celular para ele tirar a foto ali, né, Caio, do Sim. documento, tá bom? Então, adequa ali direitinho conforme a foto, tá? E é Aí, importante as duas coisas que a gente está falando aqui para vocês, tanto na hora da formalização, quanto no envio desse documento, na hora de realizar a proposta dentro do banco, tá? Então, as duas coisas são muito importantes, exatamente para que não tenha rasuras, né? Não tenha, enfim, uma ilegibilidade, né, em relação à sim, documentação do cliente, tá? é isso mesmo. Então, os documentos ali já foram anexados, né? O que vai começar a preparação para gravar um vídeo, tá bom? Então, clica ali em gravar o vídeo e prepare-se para gravar. Prepara o cliente ali para gravar, tá? E é sempre Precisa permitir também o acesso à câmera, tá, pessoal? Para que consiga habilitar ali a tela do celular do cliente para gravação do vídeo. E é muito, muito importante isso, porque assim, principalmente lá na ponta, quando eu atuava, é exatamente isso, em relação à configuração do celular, porque às vezes o Isso. próprio celular ele está negado ali acesso à câmera, acesso às atualizações, Sim. então isso dificulta. Então, quanto mais você vai orientando aquele cliente, né? Porque lembrando, o nosso público-alvo, pensionista, aposentado, às vezes eles não têm uma facilidade Não ali tem. com a tecnologia, É então às vezes verdade. precisa de alguém, uma filha, né, uma sobrinha ali para Para dar essa auxiliar. orientação, esse auxílio. Então é importante também a gente entender até um pouquinho de configuração de celular para que a gente possa auxiliar da melhor Sim, forma, tá? sim. Caso não apareça, pessoal, ali na hora que eles estão no link de formalização para permitir, vocês podem entrar lá na configuração, na permissões de acesso, vocês conseguem fazer essa validação e permitir ali para o cliente conseguir seguir, tá? Ali, em relação também ao próprio vídeo, quando abre, né, já aparece o script para o cliente ele falar de acordo com o script para que possa seguir, né, em relação aos termos de contratação, ao valor de liberação, tudo certinho, tá bom? Aí, assinatura digital, vamos prosseguir, né, que aí pode ir para a próxima etapa, que tem aqui dentro, né, do nosso portfólio aqui, a visualização do contrato, né, depois da assinatura. Veja abaixo o seu contrato e clique em assinar, que é a Isso. assinatura digital para que a gente possa finalizar o procedimento de formalização. Isso mesmo. Aí aqui é a finalização da assinatura, avançar e confirmar os dados, e a confirmação dos dados para que a gente possa avançar. Isso. Aí você quer. Aí o cliente, pessoal, eles vão fazer a assinatura manuscrita dele, tá? Então, ele pode fazer ali a assinatura como ele já assina ali, igualzinho no documento, tá? A gente sempre pede para assinar igual ao documento anexado, tá bom? Assim que ele assinar, é só finalizar, tá bom? Finalizando esse processo, logo a proposta ela já muda de status e já vai ali para análise, tá bom? Acho que a gente tem que correr um pouquinho o tempo, né? Que a gente está chegando Tá. quase 5 horas da tarde, mas está sendo muito interessante a gente discutir esse passo a passo com vocês, exatamente por conta das novas regras, tá? Aí aqui, agora que a gente digitalizou e formalizou, vamos desbloquear o benefício. Muitas pessoas não sabem, né, que o fluxo agora, o cliente tem que entrar ali no aplicativo para fazer esse desbloqueio, né? Então é Exatamente. importante, pessoal, vocês também fazerem essa orientação, ajudar o cliente. Tem muitos clientes ainda que não têm o aplicativo, então vocês vão precisar de ter um pouquinho de paciência e ajudar esses clientes, tá? A baixar o aplicativo aí para ajudar a desbloquear o benefício. Verificar se ele é nível prata ou ouro também dentro do Gov, para Sim. facilitar todo esse trâmite, né? Aí tem um passo a passo aqui, a gente vai passar de uma maneira resumida, mas é muito importante também que, caso vocês tenham interesse, é muito bom entrar no aplicativo, né? Quando puderem também, acessar o meu INSS, fazer o login, iniciar o novo pedido ali, ó, pesquisar o serviço, selecionar a opção, confirmar e finalizar, tá? Isso A gente mesmo. vai seguir aqui com vocês, tá bom? E agora o benefício, quando ele é desbloqueado, né, pela etapa lá, quando você entra, né, para fazer o desbloqueio,
Além disso, a gente vai conseguir averbar o contrato. Porém, esse contrato ele vai aparecer dentro do aplicativo para anuência. O que é essa anuência? É o de acordo do É o cliente, de de acordo com o fato, cliente. né? É uma das mudanças, né, que teve agora é essa anuência. Então, é importante que agora o cliente tenha o aplicativo, porque ele também vai precisar ali na hora, antes de pagar, fazer o aceite dessa anuência para o contrato fazer o pagamento, tá? Então, a gente tem já um passo a passo bem bacana de Exatamente. como desbloquear e como dar a anuência. A gente está mostrando aqui, mas a gente também tem esse passo a passo apartado, tá bom? E é bom mostrar aqui em tela para vocês verem, mas é muito intuitivo também, como a Sim. Gabi estava falando, porque é só entrar na aba de empréstimo consignado, que lá vai aparecer para você confirmar o empréstimo consignado. Quando você clicar, vai aparecer exatamente o detalhamento desse contrato, o valor Sim. liberado, o valor das prestações, e quais parcelas, né? Quantas parcelas foram feitas e tudo, e a confirmação, tá bom? Isso. Aí, nesse momento, será realizada a biometria do beneficiário, confirmando a biometria, o empréstimo será confirmado. E em caso de erro na biometria, o empréstimo não será confirmado. Então, é muito importante também orientar o cliente Sim. para que ele possa finalizar de uma maneira correta ali, juntamente com a biometria. Sim. E aí, tudo aquilo que a gente falou, né? Quando for fazer a biometria, né, registrar a facial, tudo, né, para que a gente possa ter todos esses gargalos de cada procedimento muito bem arredondado, né, muito Sim. bem claro para o cliente, tá? Pergunta no chat. A gente não consegue ver. Aí, ó, as perguntas do chat, assim que a gente finalizar, a A gente gente já vai para vai lá. responder, tá bom? Formalizou e pagou o contrato. E como fica o turbinado, Como que Gabi? fica Como que nessa fica hora? agora que é o boom? Exatamente isso, né? Como a gente já falou em relação ao pacote de benefícios, né? Então, quando o cliente ele vai digitar a proposta, ele vai selecionar lá a modalidade ouro, né? Dentro das propostas. Por quê? Pagou o contrato, vai gerar um card apartado. Ou seja, isso vai gerar um novo contrato exatamente pela adesão do pacote de benefícios. Você receber, né, cara? Então, por isso, para os nossos parceiros, nossos franqueados, são duas comissões, né? Você não vai, teoricamente, por isso que se chama turbinado, você não vai rentabilizar somente pelo novo, mas sim pelo novo e também pelo pacote de benefícios, né? Então, isso se torna uma das comissões mais agressivas que tem no mercado, exatamente por conta do turbinado e, obviamente, trazendo você consegue visualizar de fato que o cliente ele está aderindo, né? Sim. Então o cliente ele sabe que ele está aderindo, se torna uma venda consciente, se torna uma venda eficaz e obviamente isso melhora o fluxo também, né, da sua negociação, né? Indicação também, desculpa, também até engasguei aqui, mas só para que a gente possa deixar muito claro aqui para vocês, tá bom? Então, se eu pegar o CPF do meu cliente que eu digitei após o pagamento da proposta dele estar ok, já vai trazer aí para mim, né, Caio, na tela o pacote de benefício dele, e aí já fica disponível o Bolepix para o meu cliente fazer o pagamento, Isso, é certo? muito importante você falar com o seu gerente, né? Porque aí a gente consegue gerar o Bolepix para vocês, encaminhar para o cliente, que vai garantir o pagamento de uma forma segura. Tem a modalidade por Pix e também por boleto, tá bom? Perfeito. Aí aqui Finalizamos! já finalizamos. Já fiquei triste. Mas é só uma coisa que eu queria deixar aqui muito bem claro, mais claro, Mais né? Não sei claro como é, ainda. mas é para vocês assim, sabe? Tirar as dúvidas também. Tem os nossos roteiros dentro do portal atualizado. Então, Sim. qualquer dúvida, pode ir lá, na hora da digitação mesmo, antes da digitação, você já pode ir lá para tirar essa dúvida, esclarecer com a gente também. Os nossos gerentes, assim, eu acho que é um grande diferencial do Presença que nós estamos dispostos aqui, não só disponíveis, Sim. né? Então, a gente quer que a proposta ande, né? Não é interessante ficar parado por alguma pendência, alguma coisa ali em relação ao operacional. Então, todo e qualquer suporte que nós pudermos dar, pode contar com a gente, eu, a Gabi, a gente tem uma gama de excelentes gerentes aqui, pessoal Sim. de ponta, e assim, o pessoal que veio do mercado também. Eu, por exemplo, eu já trabalhei como Corban, né? Já trabalhei, tá aparecendo? É importante aparecer agora. Tá só aqui agora. Tá só aqui. Ah, tá. É muito importante para que a gente possa trazer essas experiências. Toda a experiência que eu tive no mercado aqui, eu lido diariamente com os meus parceiros, com os clientes desses parceiros também. Então, de uma forma que eu possa ajudar
né, para trazer esse passo a passo muito bem mastigado, né? Porque uma vez que a gente faz a primeira vez, assim, de uma forma correta, é muito mais prático e vira habitual também dentre os nossos parceiros, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Caio, da Vitória. Só vai aparecer o contrato do empréstimo para confirmar a anuência quando solicitar o desbloqueio? Exatamente, é como se fosse a última validação. Então, a anuência é o de acordo final para o pagamento do contrato, tá bom? Então, é muito importante, tanto que a gente consegue fazer a verbação depois do desbloqueio, obviamente, porque aí libera margem Sim. para que a gente possa fazer a verbação. Averbado o contrato, vai aparecer o contrato dentro do portal do INSS. Apareceu para anuência, feita a anuência, a gente segue para pagamento, tá? Aí tem uma outra pergunta aqui, da Vivian. Boa tarde. Isso só para aposentados e pensionistas ou LOAS também? Atualmente, a gente não está operando com LOAS. Qualquer novidade em relação ao mercado e tudo, fique de olho nas nossas plataformas Sim. digitais, obviamente, que a gente coloca tudo lá. Quem não participa, a gente tem a comunidade presença também, que em Sim. relação a todas as atualizações a gente coloca lá. Na comunidade. Também para os nossos parceiros fiéis, obviamente, Já pode tenho. tratar diretamente com o seu gerente Isso. também, que todas as novidades em primeira mão a gente está lançando aqui, então pode ficar de olho também nas nossas redes, tá? Essa questão do LOAS entra também ali numa pergunta que eu vi ali em cima, a questão também do representante legal, tá, galera? No momento, não estamos operando, tá? Mas qualquer novidade a gente sempre coloca ali nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, imagina, Vivian. É isso, pessoal. Quero agradecer demais a disponibilidade, o tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é extremamente precioso. Obrigada por ter assistido a gente aqui até o final, né, Caio? Mas a gente tem uma surpresa. Opa, a gente tem a cereja do bolo ainda. A gente Vamos, tem uma vamos lançar, surpresa. vamos lançar, olha. Vamos lançar, A gente já está ansioso aqui compartilhar. desde o começo e, assim, agradecer todo mundo que está aqui até o final, mas eu sei que é muito importante, né, todas as informações aqui, por mais óbvias que parecem, né, para os parceiros que já Sim. estão digitando, mas, assim, é sempre bom lembrar, porque às vezes a gente, né, no dia a dia a gente acaba esquecendo uma Sim. regrinha ou outra. E as novas regras, a galera ela ficou bem perdida mesmo. Principalmente Sim, a questão sim. da margem pegou bastante. Então, é importante a gente trazer essas atualizações do mercado e aproveitar também para falar do turbinado, porque vai rentabilizar muito a sua operação, para falar do fluxo de digitação, para que vocês entendam como que a proposta se comporta aqui dentro do banco e vocês conseguirem ter maior fluidez, né, na digitação. Mas A campanha o Caio vai lançar uma campanha top, top. Eu quero é ver todo mundo. exclusiva, prestem atenção, é exclusiva para o INSS turbinado, Turbinado. tá? Prestem atenção, Então, tá? INSS, quando você seleciona lá a tabela ouro, gera o card, o cliente faz a anuência, fez todo o procedimento, fez o pagamento do pacote de benefícios na tabela ouro, então vocês já entram nessa campanha, tá bom? Eu só abrir aqui para vocês, Então, só um minutinho. pode partilhar aí. Compartilhar aqui minha tela. Olha só. Gabi consegue me tirar uma dúvida? Pode falar. Então, acho que alguém perguntou algo parecido, mas a minha pergunta é ao contrário. Quando a gente acaba o contrato, e se o cliente, provavelmente, ele tem um prazo para dar a anuência, se eu não me engano, são 5 dias, né? Caso ele Isso. não dê a anuência nos 5 dias, a proposta ela é cancelada e tem que refazer tudo de novo, correto? Exatamente. É isso E aí mesmo, ele cara. fica bloqueado novamente? Exatamente. É muito importante trazer isso. Que bom que você perguntou, porque agora o desbloqueio serve para cada contrato novo, tá bom? Por exemplo, o cliente tem uma margem lá e aí ele faz a solicitação, por exemplo, de parte dessa margem. Aí ele vai fazer um outro contrato, ele tem que fazer um novo desbloqueio, tá? É isso Então, mesmo. a cada novo contrato gera necessidade de fazer novamente todo o passo a passo, desbloqueio e anuência também, tá? Agora, falando aqui um pouco da Obrigada. campanha, né? Imagina, cara. Falando um pouquinho aqui da campanha do INSS Turbinado. O Caio, explica para a galera como que funciona essa campanha. Galera, é o seguinte, como eu falei, vale para todos os contratos do INSS turbinado, né? Que tem ali o card, né? Em relação ao pacote de benefícios, tudo que a gente já trouxe aqui, a gente já vendeu aqui para Sim. vocês, né? Então, a volumetria funciona da seguinte forma: 250 mil em contratos de INSS
o prêmio Pix é de 750. No Pix. Galera, é o seguinte, essa campanha ela é mensal. Então, assim, a gente está no dia 26, ok? Mas a gente vai tentar validar agora para o mês que vem. Já está valendo para esse mês, para os parceiros que já estão digitando, mas fica em cima, porque essa Fica em campanha cima. provavelmente vai validar, porque a gente está correndo atrás. Sim. Então, Vamos chorar 250. pro diretor para ele validar mês que vem. Exatamente, 250, 750 no Pix, 350 mil, 1.400, 500 mil, 2.500 e 1 milhão, amor. 10 mil, Então, tá? ou seja, o parceiro ele vai ganhar na operação de INSS normal, No no card, turbinado e ainda ganha Pix de volumetria. Só ganha o exatamente. parceiro aqui, né? Perfeito, perfeito. Galera, essa campanha tá excelente, tá? Então, aproveita a oportunidade que a gente tá, aproveita a oportunidade que estamos de turbinar a sua operação. Foco total aí no INSS, principalmente como nós trouxe o turbinado, ele vem ali para agregar valor, não só para sua operação, mas também para o seu cliente, fidelizar. Vocês vão ver, como o Caio já trouxe até relatos aqui, vai ter clientes que vão agradecer vocês, porque muitas vezes eles precisam disso, só que não sabe, não tem acesso. Então, assim, é importante que vocês tenham essas informações para trazer ali para o parceiro, para o cliente, perdão, para trazer ali para o cliente, porque ele vai ter o seguro odontológico, ele vai ter assistência à telemedicina, ele vai ter assistência até reparos dentro da casa dele, né, Caio? Então, assim, você vai gerar valor ali para o seu cliente, ele vai lembrar de você, vai indicar e vai fazer novos contratos também, tá? Pessoal, tem mais alguma coisinha? É isso, eu acho que a gente já passou do nosso Extrapolamos. tempo, mas foi muito importante todas as etapas, a gente relembrar o fluxo agora com as novas regras. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês têm, assim, uma carta aberta aqui com a gente, para que Sim. vocês possam trazer soluções, sugestões, porque reclamar a gente reclama todo dia, né? Sim. Mas, assim, alguém que pare realmente para analisar o fluxo, Caio, pode ser isso, pode ser dessa forma, a gente está aqui para melhorar essa experiência, né? Não só dos nossos parceiros, mas principalmente dos nossos clientes, tá Sim. bom? O nosso cliente final é extremamente importante para a gente. Eu que vim do call center, Nossa, eu tô sei ficando na exatamente, já tratava ali com entrantes, com liquidez e tudo, eu sei do turbilhão de coisas, né? Que é para que a gente possa, né, trazer para o nosso cliente final, mas pode contar com o seu gerente, pode contar comigo, com a Gabriela, Sim. com tantos gerentes maravilhosos que a gente tem aqui dentro. O pessoal é de ponta, a gente está sempre trazendo, porque ensinar também é aprender para mim. Então, Sim. cada vez que eu venho aqui falar aqui, né, o pessoal aqui da produção está até acostumando com a gente, porque assim, cada vez que a gente reforça uma informação, a gente acaba trazendo isso para o nosso cotidiano, né? É verdade. Então fica muito mais fluido, o nosso fluxo melhora. Então você aí, quando vai fazer essa venda consciente, você tendo essas informações em relação ao nosso roteiro já na ponta e tudo, fica muito mais fácil para que você possa Ganhar um prêmio desse. ganhar um prêmio aqui, né? Ganhar, quem sabe, não imagina, 10 mil. Eu mulher, quero pelo entregar amor de esses Deus. prêmios, hein, parceiros? Vamos lá, vamos digitar, vamos em busca aí dessa volumetria. Contem comigo, contem com o Caio e com toda a gerência aqui de comerciais do Presença, tá? Pessoal, muito obrigada por todos que ficaram conosco até aqui. A gente se estendeu um pouquinho, mas eu acredito que foi enriquecedor esse workshop de hoje, tá? Gratidão, obrigada. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Até. Não percam Amanhã também. não. A gente está na semana de aprendizado aqui no Presença, tá? Isso Então, mesmo. cada dia vai ser um workshop diferente. Então, você com seus parceiros, qual que é a intenção agora nesse momento de mercado? Então, a gente sabe que a gente está passando por 300 mudanças, não só no INSS, CIAP, todos os Tudo. produtos, para que a gente possa estar alinhado, trazendo conhecimento de ponta para vocês. Então, não percam o nosso workshop de amanhã e até sexta-feira. É sobre CIAP. Amanhã é sobre CIAP. CIAP. CIAP está Top. arrebentando aqui dentro também. Então, quanto mais a gente sabe, melhor para que a gente possa ofertar para os nossos clientes, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.